Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou novo por aqui, sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. Estamos aqui retornando para o nosso especial de Provérbios. Tenho a honra e a grande felicidade de receber meu amigo, pastor José Luiz, que vai nos guiar hoje nesse episódio onde vamos conversar sobre os princípios e aprender com ele a ler e interpretar melhor, de forma mais fácil, as palavras da Bíblia. Pastor, muito obrigado por o senhor estar novamente aqui em mais um programa. Chegamos em Provérbios 5. Bruno, eu agradeço, mais uma vez essa oportunidade de continuar podendo expressar e falar dessa palavra que é a própria palavra de Deus, o qual Ele deixou escrito para que nós pudéssemos vivenciar tudo aquilo que Ele sonhou, tudo aquilo que Ele projetou, tudo aquilo que Ele expressou o seu amor por nós. E falar hoje do capítulo 5 é extremamente importante, né? Nós vamos ver a maneira como Salomão ele começou a decorrer e colocar impresso, né, em palavras sobre esse princípio que nós sempre estamos falando sobre sabedoria. Antes de começarmos a falar sobre Provérbios 5, quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro, a Ótica Vitória, uma das empresas que é nosso parceiro. Para você que acompanha o Dream Podcast e for fazer uma compra na Ótica Vitória, minha dica para vocês é que vocês vão ganhar em qualquer compra de óculos de sol, óculos de grau ou lente de contato, mais 10% de desconto. Só apresentar um print desse podcast que vocês vão ganhar esse presente lá em qualquer compra na Ótica Vitória. José Luiz, Provérbios 5. Hoje estou com a minha Bíblia. É um presente muito especial de um grande amigo meu, Gabriel. E vai ser até legal a gente comentar em alguns momentos sobre a versão da Bíblia, né? O senhor já, um pouquinho antes da gente iniciar o nosso podcast, já comentou alguns pontos ali, né? E para quem está iniciando a leitura da Bíblia, igual eu, vai ser bastante interessante entender que a mensagem é a mesma, só muda às vezes uma palavrinha ali, mas o contexto é o mesmo, né? Existem várias traduções, né? O que nós temos que tomar cuidado e ciência é qual Bíblia ler, né? E de que maneira, né, ela foi traduzida, né? Essa que eu estou utilizando aqui, ela é Almeida Corrigida Fiel, né? Essa que você está em mãos, ela é chamada que é a nova tradução de hoje, ou qual nós falamos da NVI. É de fácil entendimento, você vê que as palavras são bem interessantes e bem fáceis, você consegue compreender uma maneira mais fácil de você entender aquilo que Salomão está. Você não precisa correr no dicionário entender qual que é a palavra que ele colocou. Essa está bem mais próxima ao original, né, que seria o qual foi impressa e escrita, né. Então você sabe que de uma linguagem a outra, né, de um alfabeto a outro, existem palavras que têm que ser substituídas, né, para que ter um sentido da fala original do escritor. Então, a gente vai iniciar Provérbios 5. Vou pedir para o senhor ler um trechinho para nós. E é onde Salomão ele vai conversar com nós muito sobre o matrimônio, né? Eu acredito que esse podcast vai ser bem rico em esclarecer para as pessoas que acham que é mais legal ser solteiro, tá? E a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a sabedoria também que em Provérbios, né? Até o momento, assim, pelo que eu vi, né? Todos os provérbios a gente falou sobre sabedoria, as escolhas, e aqui a gente vai falar também sobre matrimônio, né? O interessante, Bruno, que o próprio Deus, né, o Deus da Bíblia, nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento, né? O livro de Gênesis, que fala que o capítulo 1, versículo 26 e 27, fala assim que façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e a partir desse homem, né, ele formou Eva, e qual deu origem a toda a raça humana. Então, o Deus é um Deus de relacionamento, né? O homem não nasceu para ser sozinho. E o que Salomão está dizendo aqui, desde o primeiro capítulo, que nós começamos a falar desse desafio dele de substituir seu pai, e nesse processo de entendimento, ele foi trazendo pessoas com ele. Começou a olhos altivos e preocupações, né, do reino, né, de como as circunstâncias, e para que o poder a cada dia estava chegando próximo dele.
E o capítulo 5 ele fala muito forte, né, sobre essa advertência, né, essa sabedoria em prática e advertência. Nós temos que estar de coração, o olho, né, e as ações atentas àquilo que nos cercam, na verdade, né? E começando o capítulo 5, ele fala assim sobre: filho meu, atenta à minha sabedoria e inclina o teu ouvido à inteligência, para que te guardes da discrição e dos teus lábios conserve a ciência. Os lábios da mulher alheia destilam mel, e o seu paladar é mais suave e com azeite, mas o seu propósito é amargo como absinto. Então, esses primeiros, né, versículos, ele está trazendo, falando novamente dessa sabedoria. Está falando de alguém que a cada dia está ao passo, indo em encontro ao seu destino, cumprindo o seu propósito, e ele retorna a dizer sobre essa advertência, né? Porque você ter a sabedoria consigo e você conseguir praticá-la, exercê-la, se tornar um estilo de vida, é ótimo, né? É aquilo que você tem que viver. Mas diante de tudo isso, você tem que tomar cuidado com conversas, né? Que ele usa ele usa a figura da mulher aqui, que conversas que, se você continuar com aquela conversa, vai levar a algo que não foi sonhado para você, né? E ele traça muito isso forte quando ele fala sobre a mulher, né? O seu paladar é mais suave do que o azeite. Ele fala assim que é uma voz de sedução. Então ele está alertando essa voz de sedução. Mas poderíamos aqui, vamos falar bem do matrimônio, né, nesse capítulo, mas ele tá tratando algo aqui sobre aquilo que a sedução nos faz fazer, que é um sentimento, né, e o sentimento passa, as emoções são passageiras. Então nós temos que tomar cuidado com nossas emoções. Ele trata muito sobre a emoção e é o emocional aqui, né? Essa palavra chamada sedução leva você a cometer ações que não são condizentes com aquilo que você está vivendo no presente momento. Aqui no início de Provérbios, ele traz a figura da mulher, mas a gente seria mais uma ilustração, ou a gente pode pensar nessa parte aqui também sobre o mundo num todo, em situações, exemplo assim, vamos colocar aquela oportunidade que a pessoa tem, às vezes, de fazer algo que não é positivo, e ver a oportunidade de se dar bem em algumas situações, ter essa sedução para fazer algo ruim. Sim, ela tá, porque como é uma palavra atemporal, né, ele usa especificamente, que você olha, né, no contexto dessa leitura, né, você consegue colocar ela realmente, especificamente e está tratando aqui sobre você ser seduzido por uma mulher, e você entrar no matrimônio, romper o teu matrimônio, você vai ver que os versículos seguintes falam disso, como também você consegue aplicá-la na sua vida, né? Que você tá indo de encontro àquilo que você sonhou para fazer, mas no caminho, no percurso, pode acontecer situações, seduções, que no presente momento parece ser o correto a se fazer, mas no fim são caminhos de morte. E é interessante que ele já vem na sequência falando um pouco da consequência disso, né? Sim. Do você ir para tomar a decisão desse caminho, você tomou a decisão, você já saiu ali, já fugiu ali do seu foco. Sim, e o mais impressionante é que ele trata de novo, que se você olha, não tá escrito essa palavra aí, mas você observa que a prudência está aí de novo. Né? Ele está falando sobre a sabedoria, né? O capítulo 3 ou 4 que a gente fez, a gente fala sobre que a prudência tem que ser algo que está colocado no teu pescoço, né? Algo que se você estiver andando, se tiver alguma coisa, você vai ver que ela está próxima de você, está colada em você. E ele fala assim, é como se a gente falássemos aqui, né? Que essa prudência é como você tapar os seus ouvidos. E ele está falando também desse senso de identidade, né? Você sabe quem você é. É só você ser advertido, né? E você aquilo que tem um princípio, tem um propósito, né? E sabe quem você é antes de ter, ser. Novamente ele está repetindo isso, né? Por isso que é como se esses primeiros versículos fossem uma advertência. Tudo é assim, né? Você escolheu e
tem o lado positivo e negativo das escolhas, né? E o mais interessante, Bruno, que ele fala assim que a sedução, né? Os versículos seguintes, eles vão falar sobre aquilo que parece ser doce se transforma em amargo. O versículo 4 que já li, eu vou ler novamente, né? Ele fala assim: mas o seu propósito é amargo, é como absinto, ele é agudo como uma espada de duplo gume, seus pés descem à morte, não considera no caminho da vida, e suas sendas são instáveis e não sabe. Agora, pois, filho meu, ouve-me e não vos aparteis dos ditos da minha boca. Afasta dela o teu caminho, não te aproximes à porta de sua casa. Não sejas dos outros o teu vigor, de teus anos ao cruel. Então, ele tá advertindo que essas decisões que foi levado à sedução são caminhos de morte. Na verdade, a liberdade não está no escolher, né? Está no abdicar, né? Sim. É por isso que essa advertência que ele trata sobre você estar atento. A Bíblia nos registra que aquilo que trouxe ruína, né, ao reinado de Davi foi quando ele não estava na guerra. Quando ele estava no palácio, né, ele é seduzido pelo olhar e ele peca contra Deus, né, e aquilo trouxe ruína para o reino dele. Então, Salomão, seu filho, volta a dizer sobre essa advertência, que o caminho realmente final da sedução é a morte, é o absinto, né? É o Sheol, né? Se fala que usa essa palavra, né? Inferno. Então não considera o caminho da vida, que a vida é um caminho. Então é como se você estivesse andando ao contrário. Você está fazendo coisas que, além de desagradar a vontade de Deus sobre a tua vida, você está indo ao contrário daquilo que você iniciou. Saiu dos trilhos, né, amigo? Você vê que está tudo relacionado ao primeiro capítulo. E ele é enfático em dizer que a nossa vida ela está acontecendo enquanto nós observamos. Ele está falando assim, ó, toma cuidado se você está andando nos trilhos, continua nele. Então, o elogio, a sedução é algo que está chegando até você. Porque, queira ou não, os holofotes, né, o poder traz isso. Né? Você vai acrescentar pessoas do seu lado que vão te impulsionar, mas também existem pessoas com intenções, situações que você não imagina, que estão a teu respeito, a teu ministério, aquilo que Deus tem feito na tua vida. E é isso que Salomão ele adverte, né? Essa pureza das palavras pode se tornar em amargo. É aquela coisa, né? Na hora que o time tá ganhando, é legal, né? Receber aquele tapinha nas costas, mostrar que tá tudo certo, mas também não deixar esse véu dos elogios cobrir os olhos, né? O elogio é aquele sinal amarelo, o alerta. Tem que ser, mas por que está me elogiando? O que eu estou fazendo? O que eu estou impulsionando esse meu próximo a dizer isso à minha pessoa, né? Então, a partir disso, você tem esse alerta. Eu tenho que me policiar. E ele adverte isso. Que se você entrar por esse caminho, é um caminho de morte. Pensando no próximo trechinho que o senhor poderia ler para nós, a gente vai falar um pouco agora sobre a decisão, né? O versículo 11, ele trata isso, né? Ele fala assim que gemerás quando te chegue o desenlace, e ele se consuma a carne do teu corpo. E está falando assim que são palavras de alguém que pecou, alguém que errou, alguém que saiu do trilho, alguém que... E ele está angustiado com isso. É muito mais fácil você receber um elogio, que é aquilo que vai afagar o teu ego, mas quando você é advertido de algo que você não fez, algo que você... Ele está falando que muitas vezes a forma como nós recebemos isso vai aborrecer. O sábio realmente ele vai escutar. É isso que advertir a prática da coisa. Olha para você ver que interessante, né? Salomão está dizendo aqui, ó, que se você olhar para Salomão, tem esse senso o próprio salmista, capítulo 1, fala no versículo 3 que ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá seu fruto, o fruto permanece. Todos nós sabemos que a árvore ela tem esse senso de exalar o nosso oxigênio, de produzir o oxigênio. Porém, essa árvore ela recebe o dióxido de carbono nas suas folhas, que é algo prejudicial à saúde, é prejudicial a ela.
Só que ela está firmada, né, em raízes que quando esse dióxido de carbono é ali absorvido por ela, os sais minerais dessas raízes vai transformar através do processo de fotossíntese, que é aquilo que vai em direção ao sol, vamos dizer assim, a algo maior, e ele vai exalar esse oxigênio. Ele transforma aquilo que é prejudicial em essencial para a vida de alguém. Nesse processo, é só a partir desse momento que ele pega aquilo que é prejudicial, transforma em essencial, e só quando ele está exalando o oxigênio que ele consegue produzir seus frutos. Então, é muito forte quando você olha para isso e quando você vê que isso é sabedoria. É você transformar prejudicial em essencial. Aqui no meu, no 12, ele fala assim, ó, e você disse, como eu odiei a disciplina, como o meu coração desprezou a repreensão. Não escutei a voz dos meus instrutores, nem prestei atenção aos meus mestres. Quase caí em completa ruína à vista de toda a congregação. O que eu entendi, pela explicação incrível do Senhor, e o que eu vejo aqui, é sobre a gente estar atento à repreensão e trazer isso como uma transformação para a gente. Sim, é que o Salomão ele traz esse senso de sabedoria, que quando você tá colocando essa sabedoria em prática, né, no seu dia a dia, você vai olhar tudo pela crítica construtiva. É isso que ele está dizendo, né? A repreensão é uma crítica construtiva. Né? Quando você recebe uma crítica de uma pessoa que você vai olhar para ela e você vê que aquilo que ela está produzindo é muito mais além daquilo que você está produzindo, opa, eu preciso estar alerta, advertindo, né? Ele está advertindo, ele é um rei. Então ele está advertindo alguém que está ali vamos dizer assim, no caminho da sucessão. Olha para mim, se eu errei, não erre. Se eu fiz isso que não foi agradável aos olhos de Deus, não faça. Então ele está dizendo para nós, né, na NVI que estava dizendo aí, é que você tem que olhar isso como uma crítica construtiva. E ele fala, né, que ele não, né, nem prestei atenção aos meus mestres, quase caí em completa ruína. É o famoso ouvir os mais experientes, ou estar atento às dicas da vida também, né? Ele escreve isso porque são exemplos de vida, né? A gente fala assim, tem esse processo, Bruno, que a Bíblia, que o meu próximo lê, mesmo né, você falou que você ganhou a sua Bíblia, daí está começando a ler, observar hoje, isso é muito bom. Mas eu falo assim, que você olha para mim, eu uso a minha vida como exemplo, né? Você vê que a Bíblia que é a minha própria vida, é o meu testemunho de vida, é as minhas ações, as minhas decisões, aquilo que você tem informação é algo, você ter isso como estilo de vida e prática é outro. Né? Deixa de ser informação e se torna algo realmente que o nosso pastor e mentor ele fala assim que é saltar, né, as páginas da Bíblia e se tornar real na nossa vida. Então o Salomão está falando assim o porquê. Ele tinha pessoas experientes. Ele assume o trono na sua pré-adolescência e juventude, né, não tinha 20 anos, e ele tinha pessoas que acompanhou seu pai durante 40 anos, pessoas que viram muitas coisas acontecer. Ele está dizendo, eu quase que fui à ruína porque eu não ouvi uma crítica que era construtiva. Era algo que ia ser benéfico para a minha vida. E eu, né, pela minha insensatez, pela minha ignorância, eu não escutei, mas se eu não sou advertido, tinha vindo ruína sobre a minha vida. E a partir do versículo 15, ele começa a falar sobre essa alegria, né, da vida conjugal, que é a vida 2. O versículo 15 diz assim, que bebe a água da tua própria cisterna e das torrentes do teu próprio poço. Haver-se-ão de derramar as tuas fontes pelas ruas e as tuas correntes de águas pelas praças. Sejam somente as tuas e não de estranhos do contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te como a mulher da sua juventude. Como serva formosa ou graciosa gazela. Seus seios te satisfaçam em todo o seu tempo, e embriaga-te sempre com o teu amor. Então ele está falando assim, sobre essa alegria, ele trata como uma cisterna. Se você pensar bem assim num contexto onde eles viviam, você pensa assim no nosso dia a dia, cisterna, né, na nossa região,
nós somos ricos em água. E você vê que a cisterna era aquela reserva. Era aquela reserva daquela família. Era algo único, era algo singular, mas era algo específico. Então, ele trata essa vida conjugal a dois como é único. É isso que Salomão está dizendo aqui, que é um manancial. Você vê que é antagônico a palavra? Ele fala sobre cisterna, depois ele vem falar de manancial. Cisterna é algo que é um reservatório ali. E manancial é algo contínuo. Então ele fala sobre essa vida conjugal, algo contínuo, algo que tem que ser relevante, tem que ser algo constante, tem que ser algo prazeroso, não rotineiro. Então essa conquista diária, Salomão está dizendo com prazer, né? Ele usa como formosa, ele fala assim, a mulher da tua juventude. Eu posso dizer por mim, né? Esse ano nós vamos completar 24 anos de casado, né? E temos 2 filhas, né? E são presentes de Deus. E eu olho aonde eu comecei, olho onde me tornei, eu posso dizer para você que 70%, 80% de tudo isso, dessa transformação de vida, né? Como filho, como pai, como esposo, como pastor, como servo de Deus, né? Empresário que somos, diz que atrás de um grande homem eu falo assim, tem uma extraordinária esposa, né? E essa é a minha esposa. Sou grato a Deus por tudo aquilo que nós temos vivenciado em Deus. Ixi, rolou uma declaração hoje, gente. Que belezinha. Viu? Você sabe que eu achei muito legal nessa parte, que ele faz uma associação da mulher com a água, né? Como fosse uma fonte de vida, né? Tanto para entender o contexto da época, né? Eles moravam num lugar que a água era uma coisa sagrada, né? Não é igual hoje, abriu a torneirinha ali e a água tá ali, né? E eu achei muito legal isso, né? Trazer a mulher como essa fonte de vida, esse revigorar, né? E você vê que ele usa essa conotação de algo essencial que vai se tornar um manancial, né? Ele usa a cisterna como algo que vai manter vivo, né? A cisterna é como se fosse um tempo da crise, vamos pensar assim, né? A crise existencial, a crise de identidade, e você ter essa cisterna, que é o antídoto, né? Que é a âncora. E ele novamente, ele mesmo falando sobre manancial, que é algo que vai, como você falou, hoje é tudo fácil, Bruno. Você usou o exemplo da torneira, né? Que você coloca um filtro ali, tem água com gás, água sem gás, você tem o jeito que você quiser, é gelada, mas você pensar que tudo isso hoje é comprado, né? Que o dinheiro traz, o poder, que é algo fácil. Então ele está dizendo assim que a vida conjugal, volto aqui a dizer, essa união de propósito, né? Porque Deus ele une pessoas para um propósito, né? Nós fomos criados para um propósito e ele une uma pessoa a outra, né? Cresceram em lares diferentes, se encontram e vivem um propósito em Deus. E ele está tratando isso aqui como um manancial de vida. Muito bonito. Aqui, encerrando o Provérbios 5, a gente vai para a parte falando sobre liberdade e como a liberdade pode ser uma escravidão, né? Sim, porque da mesma maneira que você trata a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, você pode se tornar escravo dela. O versículo 21, ele vai falar dessa forma. Porque os caminhos do homem estão alheios ao de Yahvé, e ele observa todas as suas veredas. Em toda a sua própria iniquidade ficará preso ao iníquo, amarrado com corda de seu pecado. Morrerá sem correção, extraviado na imensidão de sua loucura. Se você quiser ler na tua tradução, você vê que ele usa a palavra Yahvé aqui, que aí deve ter outra conotação aí. Yahvé é o próprio Deus aqui dizendo. Aqui na minha versão ele fala, do 21? 21. Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos de Jeová. Ele examina todas as veredas. Quem é mau é enlaçado pelos seus próprios erros e será apanhado nas cordas do seu próprio pecado. Morrerá por falta de disciplina e perderá na sua imensa tolice.
existem princípios, né, atribuídos a Deus como atributos incomunicáveis, que é a onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Né? Ele está em todo lugar, todo tempo, ele está neste lugar, né? Através da pessoa do Espírito Santo. Ele nos conhece e ele tem o poder está em tuas mãos. Ele conhece tudo aquilo que passa na nossa mente, aquilo que ele conhece o nosso futuro. Aliás, ele já foi lá e já voltou. Mas ele nos dá a liberdade de escolha. E é isso que Salomão ele encerra esse capítulo dizendo sobre essa liberdade de você ser instruído para a liberdade. Você viver livre, não viver preso. E ele fala assim que se você não tomar cuidado com isso, se isso se tornar apenas um jargão na tua vida, apenas algo que vai impulsionar você a ter particularidade na tua vida e não ser um estilo de vida, vai trazer sobre você o pecado. E se nós olharmos para o pecado, quando nós falamos no pecado original, Deus ele nunca deixou de se relacionar com o homem. Porque a Bíblia nos fala que na viração do dia ele descia para falar com Adão. E ele sabia que Adão tinha desobedecido, tinha pecado, e ele, assim como ele tinha esse relacionamento, ele chegou a perguntar para Adão: Adão, onde você está? Adão respondeu com vergonha, porque o pecado nos traz vergonha, nos traz essa prisão. E o mais impressionante, Bruno, é esta falta da consciência, porque o pecado ele gera em nós uma consciência, que gera em nós vergonha, gera em nós aquelas necessidades que falei para você sobre a necessidade do ser humano. E uma delas, né, que fala assim que é o direito de errar, que está dentro desse princípio, mas o erro é você não permanecer nela. Você é ser humano, você é imperfeito, você tem o seu senso de pensar, de agir, e Salomão está dizendo dessa forma aqui, que essa liberdade pode se tornar escravidão através do orgulho, através achar que você tem o pleno poder, todo o poder está nas suas mãos, e não está. É impossível falar que você é totalmente inteirado no assunto, se você não ter conhecimento de causa. E Salomão está dizendo aqui que temos que tomar cuidado. Ele fala assim que a liberdade ela tem começo, tem meio e tem fim. Você vê que a liberdade ela não é você ficar sempre alerta, atento. E ele encerra o capítulo dizendo sobre essa liberdade. Pastor, encerramos aqui Provérbios 5. Muito obrigado, fiquei muito feliz com esse podcast, rico em ensinamentos, muito legal mesmo, gostei de todas as reflexões que a gente trouxe aqui hoje, o senhor trouxe de forma muito sábia e muito sucinta, espero que para todo mundo tenha sido tão rico e satisfatório como foi para mim participar e estar ouvindo o senhor. Muito obrigado. Deixa a sua rede social para o pessoal seguir o senhor. Eu que agradeço, Bruno, mais uma vez. As minhas redes sociais, estou lá no Instagram, Coach José Luiz, sempre estamos colocando coisas legais lá, a respeito da sabedoria, a respeito do entendimento do nosso dia a dia. Gente, vejo vocês no próximo podcast. Lembrando que os outros 4 programas já estão na nossa playlist no YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, também é só você rolar aí a barrinha do Spotify que tem lá todos os outros programas. Um agradecimento muito especial para nossa parceira aqui, a Mr. Pet. Fica a minha dica aí para vocês que gostam de cuidar dos seus pets, seus cachorrinhos, seus gatos, dar aquela alimentação saudável e de uma forma personalizada. Fica a minha dica aí para vocês, a Mr. Pet, uma empresa aqui de Avaré, que é nosso parceiro. Vou deixar passando aqui algumas cenas de um trabalho que a Cena Produtora Audiovisual vem fazendo com a Mr. Pet. Então, fica a minha dica aí para vocês também, a Cena Produtora Audiovisual, para você que quer produzir um conteúdo com intencionalidade na sua empresa, com conexão. Então fica a minha dica aí para vocês conhecerem o trabalho da Cena Produtora Audiovisual. Vejo vocês no próximo podcast.